Olá pessoal, tudo bem? Por aqui é o professor Rodrigo e hoje nós vamos discutir o que são elementos do mapa, a importância deles e também as diferenças entre as escalas cartográficas. Vem comigo! Beleza, então vamos conversar sobre os elementos cartográficos que definem então o nosso mapa e também sobre escalas. Começando aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês essa lousa que contém aí basicamente o resumo da nossa aula, tá? Eu vou sair um minutinho só para que você dê um print na tela e aí a gente já retoma com os conceitos, ok? Vamos lá então. Muito bem, agora que você já tem um resumo aí em mãos, vamos começar a descrever exatamente as características desses elementos. Eu trago aqui para vocês um resumo, né? Na verdade, como se fosse um exemplo, que vai representar aqui o estado de São Paulo. E quando nós pensamos em elementos, eu quero que você pense exatamente naquilo que é essencial, que é fundamental, que é substancial para que determinada coisa exista. Então, vou fazer uma brincadeira rápida só para você entender do que se trata esses elementos. Então, imagine que você irá fazer um bolo. E se você tem os ingredientes desse bolo, e vamos falar que o bolo é de chocolate, você tem a farinha, você tem o leite, você tem os ovos, você tem a água, você tem o chocolate, o açúcar, etc. e tal, juntando esses diferentes ingredientes, você consegue, obviamente, fazer um chocolate, não, aliás, um bolo de chocolate. Agora, para eu construir um mapa, é necessário que eu também tenha esses ingredientes que aqui agora eu vou chamá-los de elementos de um mapa, tá? Então, os elementos de um mapa, eles são definidos exatamente por uma convenção internacional. E o que significa essa convenção? É um acordo entre diferentes países, né, que reúne então esses cartógrafos, que são os profissionais que irão desenvolver esses diferentes tipos de mapa que nos auxiliam na interpretação do conhecimento da superfície terrestre, e a partir dessa convenção foi definida exatamente quais seriam os critérios para a elaboração de um mapa, né, que fosse ser considerado realmente um mapa, ou seja, um mapa oficial. E aí o primeiro deles, né, obviamente, é que todo mapa precisa ter um título. Então, quando você observa, vamos imaginar, né, eu estou olhando então para um mapa, estou lendo para ele, na parte superior deste mapa nós precisamos apresentar um título, a qual, no caso, ele trará as informações que serão desenvolvidas e trabalhadas e representadas nessa imagem. Então, se o mapa não tem título, esse mapa está apresentando certas falhas, tá? Uma outra coisa super importante é que esse mapa ele apresente o que nós chamamos de orientação. E o que significa, né, o termo orientação? Nada mais, nada menos de que a posição exata dos pontos cardeais. Neste caso, quando nós olhamos a parte superior do mapa, logo notamos que aqui sim é o nosso norte, né? E aqui, como já está indicado pela própria orientação, o canto inferior, a parte inferior do mapa, está representando então a região sul. Nesta direção, o leste, nessa outra direção, o oeste. Então, todo mapa precisa indicar aonde é o norte geográfico, tá? Isso é muito importante. Bom, dando continuidade, então, nós temos a legenda, justamente na parte da legenda, que nós vamos destacar exatamente o que os símbolos deste mapa está representando. Então, veja, se uma pessoa do outro lado do mundo, que esteja num outro continente, elaborar um mapa e colocar elementos diferentes nas quais você não entende símbolos diferentes, é super necessário, né? Óbvio, é obrigatório que ele apresente nesta parte indicada como legenda o significado de cada um desses elementos, tá? Para que você possa fazer as suas interpretações sem muitos problemas, beleza? Muito bem, continuando, nós precisamos do que nós chamamos de fonte. E é justamente a fonte que vai indicar, por exemplo, o autor, né? Ou a empresa que elaborou, ou a editora, melhor dizendo, que elaborou aquele mapa que foi divulgado e chegou até você. Aqui no caso, esse mapa eu acabei fazendo, né, aqui na lousa,
o correto seria então indicar Rodrigo, meu nome, né, o ano, por exemplo, o local onde eu estou, mas aqui num exemplo é como se fosse um atlas geográfico e a imagem foi editada ou produzida no ano de 2020. Então isso é muito importante para que você saiba exatamente quem e quando esse mapa foi produzido. E por fim, não menos importante, né? Aliás, nós vamos falar desse assunto com mais intensidade aqui, são as escalas cartográficas, né? Então, qual que é a escala desse mapa? Esse mapa ele foi construído e esses números que foram apresentados aqui para vocês são números inclusive reais, né? Baseado na medição do próprio limite do estado de São Paulo e a partir daí eu consigo elaborar números precisos de proporção, de razão. Então, na leitura sobre esse assunto, que aliás é muito importante para que você se aprofunde e conheça um vocabulário mais específico, vocês vão fazer essa leitura sobre o que são as escalas cartográficas, mas aqui para você entender muito rápido, significa que 1 centímetro do meu mapa equivale exatamente a 14,650 metros. Eu acabei falando mais rápido, vou repetir. Então, cada centímetro do meu mapa equivale exatamente a 14 quilômetros e 650 metros. Tá? Nós estamos falando aí basicamente do que nós mencionamos na geografia como uma escala gráfica, porque isso aqui nada mais é do que um desenho e que mostra para você quanto que vale cada centímetro do mapa. Geralmente, nos mapas oficiais, este desenho ele vem exatamente com a medida de 1 centímetro, para que você pegue a sua régua e consiga conferir exatamente que cada 1 centímetro daquele mapa que é apresentado para você corresponde a X, uma quantidade que vai ser apresentada lá na escala, tanto em metros como também em quilômetros. Tá? Então aqui apenas um exemplo. Mas vamos falar um pouco mais então do que são as escalas cartográficas. As escalas nada mais, nada menos, é uma relação de proporção entre o tamanho da superfície terrestre e a sua representação no mapa. Então, nós usamos muito isso no nosso dia a dia. Seja, por exemplo, em desenhos que representam a planta da nossa casa, ou até mesmo, por exemplo, os meninos e as meninas com os brinquedos. Então imagine um carro real, que tem lá 4,5 metros de comprimento, ele pode ser reduzido a um carrinho de brinquedo bem pequenininho. Então o que está acontecendo neste momento? A própria matemática ela vem para auxiliar, para reduzir aquele carro imenso, com as suas devidas proporções, em um objeto bem pequenininho que caiba aí na palma da sua mão. Tá? Ou até mesmo, por exemplo, modelos, bonecas, entre outros objetos, geralmente são reduzidos, mas mantendo os seus padrões de proporção idênticos àquele objeto da realidade que foi representada. Então é para isso que nós usamos as escalas cartográficas. Então imaginem só vocês que nós vamos representar o estado de São Paulo gigantesco, que de ponta a ponta, por exemplo, ele tem aproximadamente 923 quilômetros. Eu consigo representá-lo em um desenho que cabe exatamente aqui na minha lousa, e ainda sobra espaço. Então, são as proporções. Quando você olha para esse desenho, ele te remete à lembrança do estado de São Paulo. Então, isso é a escala agindo para que nós tenhamos a capacidade de elaborar objetos ou até mesmo desenhos que represente a realidade, mas em proporções em desenhos muito menores. Combinado, pessoal? E quantos tipos de escalas nós temos diferentes, para usar aí no nosso dia a dia? Basicamente duas, ok? A primeira que eu apresento para vocês é a escala gráfica e a segunda é a escala numérica. Vamos começar pela escala gráfica porque ela é, inclusive, até mais fácil de compreender. Então, vamos olhar aqui, nós temos o nosso numerador, que é aquilo que vai representar, por exemplo, o número do nosso mapa, quantos centímetros ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 10, vai depender do mapa que você está utilizando. E nós temos o denominador, que vai indicar basicamente a quantidade em quilômetros
em quilômetros ou até mesmo em metros, vai depender do quilo que você está representando no seu mapa, tá? Então, novamente, numerador e aqui o nosso denominador. Aqui é a medida do mapa, frise isso, e aqui é a medida da superfície representada, tá? Do mundo real, vamos dizer assim. Então, como que eu leio essa escala gráfica? É muito simples. Aqui está dizendo, né, na parte superior dessa representação, que a unidade trabalhada é em centímetros e logo aqui embaixo em quilômetros. Mas lembrando que também poderia ser em metros, tá? São as duas unidades mais comuns que nós utilizamos. Então vejamos, cada 1 centímetro do meu mapa, faz de conta que eu estou dando cada 1 centímetro do meu mapa, e de acordo com esse exemplo, se eu andar 1 centímetro, na verdade eu estaria me deslocando cerca de 12 quilômetros. Agora, se eu andar 2 centímetros, é óbvio, nós estamos nos deslocando cerca de 24 quilômetros, e assim sucessivamente, tá? Muito bem, então essa é a escala gráfica, que inclusive é a mesma que foi utilizada aqui na representação do mapa do estado de São Paulo. Já a escala numérica, que é uma escala também super comum e aparece basicamente em todos os mapas, né, sejam de agendas ou esses mapas que a gente usa na sala de aula, é uma escala que vai apresentar a questão da fração, né? Na verdade, ela é uma fração, a razão e a fração. Então, eu leio de que maneira, professor? É muito simples. Então, aqui é a mesma coisa. Nós temos o numerador, que está indicando a quantidade de centímetros no mapa, e basicamente a gente só usa o número 1 na escala numérica, porque se eu conheço quanto vale 1 centímetro, eu sei quanto vale 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? E na sequência, aqui na frente, nós temos o denominador, que vai mostrar a quantidade em quilômetros, em centímetros, em metros da realidade representada, tá bom? Então, como que eu leio essa escala? Simples. 1 centímetro equivale a 1 centímetro do mapa equivale a 1 milhão de centímetros da realidade. Só que vejamos, fica muito difícil trabalhar com essa unidade, né? Mesmo porque aqui, pessoal, não aparece nada, mas nós sabemos que aqui é 1 milhão de centímetros. Só que fica muito mais prático se eu transformar centímetros em quilômetros. E para isso, nós fazemos algo que é super simples. Nada mais, nada menos do que eliminar 5 casas, tá? Então, se eu cortar 1, 2, 3, 4, 5, eu estou transformando centímetros em quilômetros e vai ficar muito mais prático. Quer ver como é que eu leio agora? Cada 1 centímetro do mapa equivale a quanto? A 10 quilômetros. Né? Então, eu consegui transformar essas unidades de centímetros em quilômetros, eliminando 5 zeros. Então, fica muito mais fácil para a gente ler, tá bom? E aqui eu trago uma regrinha super legal para que vocês levem, inclusive, até chegar lá no ensino médio. É uma regrinha de 3. Então, veja, aqui eu tenho o Dzão, o Dzinho e o E. O que significa cada um deles? O Dzão significa que é o nosso denominador, tá? É a quantidade em quilômetros ou metros da realidade. O Dzinho é a quantidade de centímetros do meu mapa. E a escala é essa razão entre o espaço, né, da superfície, a realidade, e aquilo que está sendo representado no nosso mapa, por exemplo. Então, como que eu consegui descobrir essa escala deste mapa que é apresentado para vocês? Simples, né? Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Só um minuto. Eu usei basicamente uma fita métrica, lógico, né? Eu fiz um desenho aqui com todo o cuidado para representar as proporções da superfície, dos limites das fronteiras do estado de São Paulo. Acessei o Google Earth, por exemplo, e consegui, através de uma ferramenta, descobrir a distância desta ponta até essa outra, ou seja, de oeste a leste. E eu descobri que a medida é de aproximadamente, desta ponta até esta, 923 quilômetros. Ok? E agora eu quero saber qual é a escala desse mapa. Qual que é a proporção dele?
É simples. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Medir e descobrir exatamente quanto que vale de ponta a ponta esse mapa. E eu descobri que ele tem 63 centímetros, ok? Então vem aqui e eu vou descobrir a escala. Para eu descobrir a escala, basta eu usar essa fórmula, é uma regrinha de 3. Eu tampo aqui e eu me pergunto, qual que é a escala? Escala é o denominador, ou seja, a medida da realidade, dividido pelo desenho, que é o numerador. E a equação que nós vamos montar fica assim. Escala é igual ao desão dividido pelo desenho. Escala é igual a 923 quilômetros, dividido pelos 63 metros que eu descobri ao medir aqui, ok? Que é o meu desenho. A partir do momento que eu tenho esses dois números, fica fácil. 923 dividido por 63 é igual a 14 quilômetros e 650 metros. Então significa, tá, para encerrar a nossa aula, que a cada 1 centímetro do mapa é igual a 14 quilômetros e 650 metros. Tá? Ou, se eu preferir, se eu quiser escrever, por exemplo, com uma escala numérica, eu vou acrescentar aqui, né, a partir da vírgula da unidade de quilômetros, mais 5 casas, e aí eu consigo ler. Tá? Numa forma de uma escala numérica, eu leio 1 centímetro do mapa é igual a 1.465.000 centímetros. E assim nós encerramos a nossa aula, né, já dando continuidade no nosso pensamento, que nas próximas aulas sobre esse tema nós vamos falar sobre a questão da razão, também implícita nessas diferentes escalas, mostrando como que no dia a dia nós podemos usar escalas maiores ou escalas menores, e nós vamos falar também sobre curvas de nível. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, escreva aí que logo mais eu respondo para vocês. Aquele abraço aí e bons estudos.